Bom, boa noite mais uma vez, né? É um privilégio muito grande estar trazendo a palavra, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande. Que Deus possa falar através de mim. Eu quero perguntar quem está nos visitando nessa noite, se tem algum visitante aqui. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Você pode ficar de pé? Aleluia, nossos irmãos vão estar levando aí para você um papelzinho para você preencher. Você pode aplaudir, igreja, sua irmã. Glória a Deus, seja bem-vindo, o Senhor te abençoe. Aleluia. E não tenho mais recados, que a Camila já deu todos. Como eu disse, estou muito feliz por estar aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar nessa noite mais uma vez, amém? Pai, esta é a tua palavra, Senhor. E nós sabemos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é penetrante, que ela é resposta. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui e sabemos que o Senhor fala através do culto, através da tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar com teu povo, que o Senhor continue sendo exaltado neste lugar. Nós pedimos ao teu Espírito Santo que continue nos conduzindo em todas as coisas. Eu me disponho de tudo que é de mim mesmo, Senhor. Tudo que há na minha mente, no meu coração, tudo que é humano, para somente aquilo que é divino, aquilo que vem do alto, possa, Senhor, falar através de mim, em nome de Jesus. Alcança os nossos irmãos, tanto os que estão aqui, quanto aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode falar amém, gente, amém? Amém. Quero convidar você a abrir a Bíblia em 2 Crônicas. Segunda Crônicas 20. Aleluia. Te louvamos, te exaltamos, Senhor. Todos acharam? 2 Crônicas 20. Nós vamos ler o 1 e o 2 por enquanto. Amém? Todos acharam? Estão comigo aí? Aleluia. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, número 2, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engede. Eu quero começar falando com vocês nesse texto. É um texto surpreendente. Josafá era o rei de Judá. Para começar, nós vamos entender um pouco quem é Josafá. Eu não sei se todos vocês conhecem. Nós muitas vezes conhecemos Salomão, conhecemos Davi, conhecemos Saul. Mas Josafá talvez não seja tão falado, apesar da história dele ser extraordinária. Eu gosto muito. E hoje é isso que eu quero falar com vocês um pouco, sobre a vida de Josafá e algumas atitudes que ele tomou, que nós também podemos tomar como exemplo e seguir. Josafá era um rei, como eu falei, um rei de Judá. Nesse tempo aqui, o reino de Israel já tinha sido dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Já havia ali essa divisão. E Acabe, ele reinava lá no reino do norte. E Josafá reinava no reino do sul. E acontecem algumas coisas ali. Josafá, ele é filho de Asa, né? Quando o rei Asa morreu, Josafá subiu ao trono como sucessor.
E Josafá, ele tomou atitudes diferentes, como eu falei. Quando Salomão morreu e o seu filho Roboão assumiu o trono, e houve essa divisão, houve uma conspiração e acabou acontecendo essa divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O povo começou a se perder, muitas coisas começaram a acontecer. E um rei reinava lá no Reino do Norte, um rei reinava aqui em Judá, no Reino do Sul. E algumas coisas começaram a acontecer, porque esses reis foram se perdendo do Senhor e, consequentemente, o povo também. E nós chegamos aqui em Josafá e fala assim: sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amnon e com ele alguns dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Uma grande multidão. Esse era o contexto que Josafá estava passando. Uma grande multidão veio contra ele, contra o reino de Judá. Ele era o rei de Judá. Por que eu estou enfatizando isso? O reino de Judá não era um grande reino. Judá era só 3 tribos ali em Judá. Benjamim, Judá e Simeão. Se eu não me engano, Simeão. E as outras tribos todas eram do Reino do Norte. Então Josafá, ele estava ali, já havia uma peleja na vida dele de manter o povo só com essas 3 tribos na presença do Senhor. Porque os outros já estavam se perdendo. E alguns antes dele também já estavam se perdendo. Vocês estão entendendo? Amém? E Josafá, ele era um homem diferente. A Bíblia fala que Josafá andava nos caminhos que Davi andou. E nós sabemos que Davi andou com o Senhor. A Bíblia fala que ele andou nos caminhos de seu pai. Davi não era pai direto dele, mas dizendo assim, da linhagem que veio, ele era dessa linhagem davídica. Ele prosseguia naquilo que Davi estava fazendo, daquilo que Davi fazia. E Josafá, ele buscava a Deus e ele rejeitava os outros deuses. Ele era um rei diferente. Ele não seguia os caminhos aonde já estavam tortuosos. Todo mundo já estava indo por um caminho ali tortuoso. Josafá, ele se comprometeu a ser diferente. E aqui no capítulo 17, voltando um pouco, diz assim, 17:3, se você quiser voltar aí uma página. E o Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns, ou seja, ele não buscou a outros deuses, como as outras tribos estavam fazendo. Os outros reis estavam fazendo. Antes, buscou o seu Deus, o Deus de seu pai, e andou nos seus caminhos, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo Judá deu presentes a Josafá, e ele teve riquezas, glória em abundância, e o Senhor exaltou o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E Josafá, ele fez algo. O povo estava se perdendo diante da palavra de Deus, o povo estava se perdendo diante da contaminação, o povo estava se perdendo da palavra. E Josafá, ele chama os seus príncipes e ele fala assim: vá pelas cidades de Judá, vá por todo o território e ensine a palavra de Deus. Ensine sobre o Senhor, ensine sobre os mandamentos, ensine sobre aquilo que o Senhor é. Josafá, ele conhecia a Deus. Ele andava com Deus. E ele fez toda a diferença como um rei ali. E hoje eu quero pegar o exemplo de Josafá para nos instruir em algumas coisas. Como eu falei, Josafá estava diante da sua maior. Ele estava diante aí dessa investida do inimigo contra ele. Uma grande multidão veio contra Josafá. E Josafá, ele, nessa peleja aqui, irmãos, quando eu falei que o reino do norte era um reino do sul, que é Judá, era um reino menor, pensa o que foi falado para Josafá: uma grande multidão vem contra ti. Pensa, uma grande multidão vem contra você, o seu reino, o seu povo.
Eles iam destruir tudo, porque era assim que os outros reinos, era assim que acontecia a guerra. Chegava, destruía tudo, acabava com tudo, matava todo mundo, levava alguns escravos. E Josafá se viu diante de algo assim imensurável, algo tão grandioso. Era uma situação muito difícil, era uma situação para ele ainda antes não vivida. Foi a sua maior luta, a sua maior guerra. Foi essa que nós estamos falando aqui. E hoje, nós podemos olhar para a nossa vida, olhar para o mundo, olhar para o Brasil, olhar para Belo Horizonte e ver que nós também estamos vivendo uma situação muito complicada. Assim como Josafá estava, assim como os inimigos se levantaram contra ele, assim, nós sabemos que nós estamos numa guerra. Nós sabemos que desde quando nós aceitamos o Senhor e nós nos comprometemos com Ele, nós estamos vivendo em uma guerra. E Josafá, ele sabia disso. E hoje, se nós olharmos para o mundo, olharmos para a pandemia, vamos citar algumas situações que têm acontecido. Morte, assim de mortes, doença, esse vírus aí, desemprego, depressão, ansiedade, pessoas não estão conseguindo dormir. Tantas coisas têm vindo sobre nós. Essa grande multidão vem contra nós. Essas coisas que estão acontecendo no mundo. Fome, o desemprego também traz fome. Nós já temos um país que já vivia num estado de fome. Alguns lugares vivem nesse estado de fome. Isso só piorou. Há pessoas perdendo o seu emprego e não têm o que comer, o que dar aos seus filhos, aos seus familiares. Então é um tempo de fome. Um tempo de suicídio. Eu estava no salão esses dias, fazendo a minha unha, e sempre que eu vou no salão, vou sempre no mesmo horário, no mesmo dia, para fazer a unha. E eu encontro sempre lá uma mulher que ela trabalha no IML. E ela estava contando que tem havido muito suicídio, só que não fica passando na televisão. Não fica dando alarmes disso, acho que é proibido passar. E ela estava contando de um dentista que ele brigou com a família dele, com a mulher dele de manhã, ele levantou para trabalhar e ele brigou com a esposa dele. Gente, quem aqui é casado sabe que acontece brigas, né? Uma discussão. E ele brigou, mas as pessoas elas estão tão fragilizadas que ele brigou com a sua esposa ali, a esposa dele falou assim: "Ah, eu quero me separar, eu não quero saber de você não". Ele não tinha Jesus e ele foi para o prédio onde ele trabalhava, para o consultório. E sabe o que ele fez? Ele pulou da janela. Ele se suicidou. Ele se matou. Por quê? Não há esperança. Como? O que nós vamos fazer com essa grande multidão que vem contra nós? Não há esperança para aqueles que não têm o Senhor, mas para nós que temos o Senhor, há esperança. Há esperança. Há esperança de dias melhores. Há esperança que algo vai acontecer. Há esperança que Deus vai nos guardar. A esposa dele ficou horrorizada. Foi uma briga casual, uma coisa que acontece. E ele suicidou. Um homem com posses. Um homem equilibrado até então. Mas o que está acontecendo no mundo? Eu sou mãe de 3 filhos e às vezes eu acabo entrando nessa ansiedade aqui. Eu confesso para vocês que como ser humano, que nós todos somos, e como mãe, às vezes eu não durmo à noite. E eu fico pensando, Deus, onde tudo isso vai parar? Como que vai ser, Senhor? Como que vai ser para os meus filhos? Como que vai ser as coisas? Se hoje está assim, como que vai ficar? Mas o Senhor falou comigo nesse texto, Ele sempre fala comigo nesse texto, que nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Nós podemos confiar em alguém. E Josafá, ele fez menção disso. Josafá, um rei que andava com o Senhor,
ele fez menção do nome do Senhor. E nós vamos seguir aqui os passos dele. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, vamos acompanhar aí no texto, vamos ler o texto, caminhar aí. Eu gosto muito de história, gosto muito do Velho Testamento e vamos compartilhar um pouco dessas histórias, daquilo que o Senhor veio fazendo ao longo de toda a história do seu povo. Então vamos ler aí no capítulo 20 mesmo, vamos ler no versículo 3, o 3 e o 4. Versículo 3 e 4. Então, Josafá, quando isso tudo aconteceu, olha o que Josafá fez. Então, Josafá temeu. Como ser humano, ele temeu. E pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Olha o que o Josafá fez. Hoje nós vamos aprender com Josafá a enfrentar situações difíceis, a enfrentar crises, porque nós estamos em uma situação dessa. O mundo está em crise. Empregos, saúde, vidas, tudo virou de cabeça para baixo. Mas nós vamos seguir aqui os caminhos, aquilo que Josafá aprendeu caminhando com o Senhor. O que ele fez? O que a Bíblia diz que ele fez? Josafá, quando ele sentiu medo, ele buscou a Deus. Então eu quero falar para você, você está temendo? Para você que está nos assistindo, para você que está aqui, tem vindo temor no seu coração? Como eu falei, eu confesso que muitas vezes vem no meu. Mas nós temos que rebater isso com a palavra. E o texto diz, Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. E ele apregoou um jejum. Sabe para quê? Para pedir socorro a Deus. Quantas vezes, isso são coisas diferentes. Buscar ao Senhor e pedir socorro ao Senhor. Nós temos que fazer os dois. Buscar ao Senhor e pedir socorro ao Senhor. Quando uma situação difícil acontece, nós que somos cristãos, logo o Senhor nos vem à mente. E a gente pede, Deus, livra-nos, guarda-nos desse vírus. Guarda, Senhor, guarda minha casa. E isso aí nós estamos o quê? Buscando ao Senhor. Pedindo, né, a Ele. Mas o que Josafá fez? Ele pediu socorro para o Senhor. Josafá, como rei, ele podia ter pedido ajuda a outros reis. Ele podia ter pedido ajuda a outros reinos. Ele podia ter chamado o povo dele e falado, vamos nos organizar, vamos lutar, vamos... Não. Ele não fez isso. Ele buscou o Senhor e ele soube a quem pedir socorro. Só há socorro no nosso Deus. Josafá, caminhando com o Senhor, ele sabia disso. Ele sabia quem Deus era. Só há socorro no Senhor. Eu quero explicar para vocês um pouco mais. Vamos supor que algo acontece com você. E como eu falei, você faz essa oração e busca o Senhor. E aí, logo depois de buscar o Senhor, você pega o telefone e fala, mãe, pai, pastor. Ou então você sai de casa e vai no vizinho. Vizinho, está acontecendo isso na minha vida. Você está pedindo socorro para quem? Vamos falar, gente. Para quem? Para outra pessoa. Para quem que você está pedindo socorro? Não basta só você buscar ao Senhor, falar com Ele. Mas você tem que acreditar que só nele há socorro. Você não tem que sair correndo, nem eu, nem você, e bater na porta do vizinho. Não. Se Deus te mandar, depois de buscá-lo, depois de pedir socorro a Ele, se Deus te mandar ir no vizinho, vá. Ali vai encontrar a vitória. Se Deus te mandar pegar o telefone e ligar para alguém, ligue. Mas sobre a direção de Deus. Então, com Josafá nós aprendemos isso. Busque a Deus e peça socorro a Ele. O salmista no Salmo 121 diz, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem daquele que fez os céus e a terra.
É isso que Josafá entendia. É isso que eu e você precisamos entender e pôr em prática. Quando a grande multidão de inimigos, de problemas, de perseguições vier contra nós, nós temos um Deus a quem buscar. Nós temos alguém que fez o céu e a terra, e nós podemos pedir a Ele. Nós não precisamos ir a outro, nós precisamos ir a Ele. Vocês estão compreendendo? Está ficando claro? Amém? Todo mundo caladinho, prestando atenção. Eu quero falar com vocês algo. Uma vez eu passei por uma situação muito difícil, todos nós passamos. Foi um tempo sombrio na minha vida. Um tempo que parece que o céu era de bronze. Nada parece que passava. E a gente sabe que a gente vive momentos assim. Momentos talvez de trevas. Momentos que você não consegue orar. Você não consegue falar. Buscar ao Senhor não é só falar. Pedir socorro a Ele não é só algo para fora. Deus é Espírito. Ele entende o que nós estamos passando. E nesse tempo que eu passei, eu não tinha força. Eu não tinha força. E eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia orar, não saía palavras, tudo se fez escuro. E eu quero dizer para você que se você porventura vier passar momentos assim, ou se você está passando, ou se você olha tudo em volta, o que o mundo está passando, eu quero falar para você algo. Simplesmente sente no seu lugar, ou se ajoelhe e fique calado. Se você não consegue orar, se você não consegue estar lendo a Bíblia nesse tempo, é uma luta grande demais. Busque ao Senhor, clame a Ele por socorro. Às vezes não será com voz, mas será com o coração quebrantado, um coração de joelhos. E você vai dizer em pensamento, está ali, ó Senhor. Muitas vezes eu fui sincera com o Senhor. Deus, eu não consigo ler a Tua palavra. Deus, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo ver nada. Eu não estou conseguindo ouvir a sua voz. Eu não ouço direção, eu não ouço nada. Mas sabe o que eu fazia? Colocava o meu joelho, ou me assentava ali na minha cama e falava, mas eu estou aqui buscando ao Senhor. Porque eu sei de onde pode vir o socorro. Daquele que fez os céus e a terra. Daquele que pode fazer todas as coisas. Amém? Então esse é o primeiro princípio. Busque o Senhor. E nele você pode pedir socorro. Vamos para o versículo 5. Josafá, ele fez outra coisa também. Isso aqui, para ser no Velho Testamento, isso aqui é bacana demais. Como diz o nosso pastor, uma chave. Vamos ler o versículo 5, o versículo 7 e o 9. Vamos ler o 5, depois vamos pular para o 9 e eu falo. E pôs-se Josafá em pé na congregação. Onde Josafá se pôs em pé? Mais alto, na congregação. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Vamos ler aí o 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, olha só, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e nós clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Esse texto fala que Josafá, ele se pôs de pé diante da congregação. Nós precisamos entender algo. Que há poder no congregar. Há poder em estarmos juntos
na congregação. E você pode falar comigo assim, mas isso é Velho Testamento. Nem tinha igreja ainda, a palavra igreja, né? Mas congregação, no dicionário normal, eu olhei o que significa. Significa o quê? Reunião. Congregação significa reunião, assembleia, um grupo de pessoas unidos no mesmo propósito. Isso é congregação. E pensando nisso, no Velho Testamento, não havia essa palavra igreja, mas o que era isso aqui? Estarmos juntos, congregando na casa do Senhor. Era isso aqui que nós estamos fazendo. É a mesma coisa. Não tem diferença. E você pode dizer assim, mas aqui fala assim, buscar na casa do Senhor, porque o nome do Senhor está lá. Jesus disse, não vai ser nem aqui nem ali. Por quê? Vai chegar o tempo que nós vamos adorar em todo lugar, não é verdade? Mas houve um princípio, Jesus estabeleceu um princípio, que é a igreja, que é o hábito de congregar. A palavra fala, não deixeis de congregar, principalmente quando vocês virem que está chegando o tempo final. Então há grande poder no congregar, há poder na congregação, não é poder na parede, não é a parede, não é o templo em si, isso aqui, não, isso que eu falo paredes. O poder que há é nisso aqui, ó, pessoas juntas no mesmo propósito, unidas no mesmo propósito. E Josafá, que ainda nem sabia o que era igreja, ele sabia disso. É incrível. Josafá sabia disso. E ele pôs-se diante da congregação e ele clamou ao Senhor. E olha o que ele diz. Ele fala, se algum mal nos sobrevir. Hoje é o que eu digo para você. Igreja, congregação, assembleia dos santos. Se algum mal nos sobrevir, o que nós vamos fazer? Se mal, se espada, se juízo, olha aqui, peste, o que nós estamos vivendo? Fome. Nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e nós clamaremos a ti na nossa angústia, o Senhor ouvirá e nos livrará. Ali em Jerusalém, ali em Judá, estava o templo. Uma das coisas que não deixou Judá se perder, Judá ele caiu, o povo do norte caiu antes. Caiu, que eu falo, foi tomado pelos inimigos antes e levados como escravos. Judá não, Judá permaneceu ainda 1 século e meio, 150 anos. Sabe por quê? Porque o templo do Senhor estava ali. A casa do Senhor estava ali. Então estava mais palpável. Por quê? Eles viam o templo. Mas hoje nós não precisamos ir lá em Jerusalém, ir lá ver os templos. Eu tenho sonho de ir. Outros, vocês também podem ter. Mas aqui fala assim, o nome do Senhor vai estar nessa casa. Sabe qual casa que o nome do Senhor está hoje? Em mim. Eu sou casa. Em você. Você é casa. Põe a mão aí em você e fala, eu sou casa. Eu sou casa do Senhor. Nós somos santuário. Nós somos templo. O Espírito Santo habita em nós. E nós não vamos nos levantar em nome da Casa Lagoinha. Nós nos levantamos em nome da Presbiteriana. Nós nos levantamos em nome da Lagoinha. Nós nos levantamos em nome de uma placa, de um templo. Aqui, ó. Não. Nós nos levantamos e clamamos a quem? Ao nosso Deus que habita em nós, que está no meio de nós. Sabe, muitas vezes eu já falei, já ouvi muitas pessoas falarem, e eu ouvi esses dias e achei muito interessante. Nós falamos assim, eu sou a igreja. Não é? Quem já falou isso? Eu sou a igreja. Pode falar, gente, quem já falou isso? Eu já falei. Eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. Eu, sozinha, não sou a igreja. Nós somos igreja. Então, sozinhos, nós somos templo sim do Senhor. Mas juntos, nós somos a igreja do Senhor.
Nós somos o povo dele. E Deus, ele se agrada disso. Vamos ler em Mateus, vamos lá, em Mateus 18, para isso ficar mais firme. Algumas pessoas podem achar que congregar não é tão assim, alguém está nos assistindo. Se você não pode vir, amém, o Senhor está falando com você aí. Mas se você pode vir, venha, há diferença no congregar. Para aqueles que podem estar aqui. Vamos abrir Mateus 18, do 18 ao 20. Mateus 18, do 18 a 20. Amém? Em verdade, eu vou falar para vocês um pouco do contexto aqui. Jesus, ele estava ensinando, dando algumas direções para os discípulos. Vindo dos capítulos anteriores, ele estava direcionando os discípulos em algumas coisas. Antes aqui ele fala sobre o perdão, ele fala sobre quem é o menor, quem é o maior no reino. E ele vai explicando algumas coisas para os discípulos. Então esse é o contexto. Jesus falando com seus discípulos. E olha o que ele fala. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que lhe desligares na terra, será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem acerca de algo aqui na terra, pedirem, isso lhe será feito por meio do meu Pai que está nos céus. 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. É Jesus que está falando isso. Jesus está explicando algo muito importante para os seus discípulos. Ele fala anteriormente sobre o perdão, que um deve perdoar o outro. Se na igreja você pedir, e aí você vem de novo e pede. E ele está falando algumas coisas ali, e ele vem com isso aqui. Sabe por que ele fala antes ali do perdão? Porque há a tendência de nós brigarmos um com o outro. Há sim essa tendência. Há sim essa tendência de talvez falar assim, não, estou cansado, não quero não. Quer saber, não. Não quero congregar, não, é muito difícil. Já aconteceu comigo de pensar isso. E eu tenho certeza que pode ter passado pela cabeça de muitos. É difícil congregar, é difícil estar unido no mesmo propósito. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, outro quer outra coisa. O que nós temos que entender? Cada um de nós queremos alguma coisa pessoal. Mas nós devemos estar juntos, unidos, num propósito universal. Que é o quê? Buscar ao Senhor. Estar diante do Senhor. Esse é o nosso propósito. Estar adorando ao Senhor. Então, Jesus fala isso aqui, olha que poderoso, o que vocês ligarem, olha, somos nós, está falando de nós, gente. Isso é para dar pulo e falar glória a Deus, sabe por quê? Ele está falando de nós, se nós juntos, aonde estiver 2 ou 3, como igreja, como congregação, como assembleia de Deus, se nós buscarmos a Ele, sabe o que acontece? As coisas acontecem. O mundo espiritual destrava. Se houver concordância em nós, ao buscar ao Senhor, aqui em cima, aqui, tá assim, os anjos estão trabalhando ao nosso favor, tá tudo trabalhando ao nosso favor, coisas estão acontecendo no mundo espiritual, é mais real do que nós podemos sentir ou ver, é real. É a Bíblia que fala. Sabe quem falou? Não foi... Gente, Paulo é demais, Moisés também, eu gosto de tantos aqui. Mas sabe quem falou? Não foi Josafá, não. Sabe quem falou? Jesus. Jesus falou. Se vocês estiverem juntos e clamando o meu nome ali, e vocês pedirem ao meu Pai, o que nós fazemos? Quando nós vamos abençoar alguém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Então nós pedimos no nome de Jesus ao Pai. Pai, nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Faça isso por nós. Olha o que Jesus está ensinando. Se vocês fizerem isso, coisas serão ligadas aqui. E coisas serão ligadas no céu. Algumas coisas serão desligadas aqui. E outras serão desligadas no céu. Aleluia!
Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Há poder no congregar. Há poder no congregar. Meu Deus! Eu já li esse texto várias vezes. De Josafá. Várias. Como eu falei, eu gosto muito do Velho Testamento. Do Novo também, gente. Mas eu já li esse texto várias vezes. Eu nunca tinha me atentado a isso. Que lá, Josafá, um rei, lá no Antigo Testamento, usou a palavra congregar. Estar de pé diante da congregação. Eu quero dizer algo para vocês. Satanás, ele sabe disso. O inimigo da nossa alma, o nosso adversário, Satanás sabe que há poder no congregar. Não é só Josafá que sabia. Não era só Jesus que sabia, não. Satanás também sabe. E ele se levanta contra isso nas nossas vidas. Ele quer azedar o nosso coração para pensarmos que não vamos mais congregar. Para pensarmos que não é tão bom assim congregar. Ah, não, igreja é tudo igual. É sim, porque nós estamos nela. E nós somos assim, falhos. Mas o congregar poder, e Satanás entende isso. Algo como está acontecendo aí no mundo, não tem como não falar disso. Pandemia, restrições. E graças a Deus aqui se entende que congregar, que está na igreja, é algo primordial para a vida. Essencial, não é assim que eles falam? É essencial. Nós ficamos na dúvida. O nosso prefeito falou, vai fechar. Nós ficamos na dúvida. Será que vai fechar a igreja? Mas graças a Deus, nós hoje entendemos aqui na nossa cidade, que congregar é importante. É essencial. Olha que maravilha. Mas há outros estados brasileiros, há outros lugares, que não só por causa da pandemia, mas por causa de tanta perseguição, tem se tirado esse direito de congregar. Nós somos privilegiados de estarmos aqui reunidos juntos, a podendo clamar ao nome do Senhor, porque há pessoas que não podem fazer isso. Sabe por quê? Satanás se levanta com fúria contra a igreja, porque ele sabe o poder que há nela. Nós somos igreja, não é eu sozinho lá na minha casa. Lá na minha casa, sozinho eu posso clamar ao Senhor. Ele vai me responder? Sim. Ele vai falar comigo? Sim. Mas a palavra do Senhor diz no Salmo 139, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É agradável, é um óleo que desce assim ó, na cabeça de Arão, derrama por sua barba. Sabe o que significa isso? Arão era sacerdote, isso significa unção do Espírito Santo desce. E a palavra diz mais no Salmo 133, é ali que ele ordena a bênção, é ali unidos que ele ordena a bênção, é nesse lugar de congregar, de estarmos juntos, esse lugar que Satanás tanto se levanta e quer calar as igrejas, quer acabar com as igrejas, não vai conseguir, porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Agindo o Senhor, quem impedirá? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, jamais, porque eles podem nos tirar o congregar aqui, ó, parede, podem chegar esse tempo, pode sim. Alguns lugares no mundo já chegou esse tempo, mas jamais vão nos impedir de estarmos juntos em comunhão buscando ao nosso Deus. Se nós entendermos isso aqui que Josafá entendeu. Aleluia. E vamos falar aí do versículo 12. Vamos para o versículo 12. Olha o que o versículo 12 fala. Ah, Senhor Deus, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós, olha aí a igreja, olha aí a congregação, ele não fala o nome dele. Josafá está ali falando, ele podia falar assim, porque em mim, ele era rei, em mim
Não há força contra essa grande multidão. Mas ele falou assim, em nós. Ele se pôs como um povo reunido. Em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Nós não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão fixos em ti. Olha o que ele diz. Josafá confessou diante de todo o povo dele. Ele era rei. E ele confessou algo que nós devemos confessar todos os dias. Não há força em nós, Senhor. Não há força em nós. Não há. Josafá, ele confessou diante de toda aquela congregação, diante de todo o seu reino, ele se pôs de pé e ele disse algo. Ele estava se humilhando. Ele disse isso, ele confessou diante de todos a sua própria incapacidade. E a incapacidade de seu povo de fazer algo. Nós não somos autossuficientes. Não somos. Nós precisamos uns dos outros como igreja. E nós não podemos andar sozinhos, estarmos sozinhos. Josafá entendeu isso e ele confessou isso. A sua total incapacidade diante de tudo que estava acontecendo. Diante de tudo que está acontecendo no mundo hoje, que está acontecendo, gente, tanta coisa. Nunca se houve um tempo como esse. Eu posso perguntar para os mais velhos aqui, já houve pragas, já houve isso, já houve Hitler nessa terra, sim. Mas isso tudo no mundo inteiro, nunca se houve. Nunca. Nunca. Já teve em lugares isolados, perseguição, peste. Sim, já teve. Mas o mundo inteiro, nunca houve. E diante disso, nós não temos recursos. Sabe o que as pessoas falam? Se você ligar o jornal, é tanta desgraça que fala, e lá está falando assim, mesmo de máscara, mesmo que isolamento que nós temos que fazer, não estamos contra isso, temos que fazer e seguir as regras, porque nós somos um povo obediente. Mas mesmo com tudo isso, pode vacinar todo mundo, que esse é o novo normal. Está amarrado. Em nome de Jesus, não aceitamos isso. Como igreja que somos, não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. E dizemos aqui hoje como congregação, como igreja, que nós não aceitamos isso. Esse não é o nosso novo normal. Não é. O nosso normal está naquele que Josafá conhecia. Está naquele que eu e você conhecemos. O nosso normal está no Senhor Jesus. O nosso normal está, sabe onde? Desde que mundo é mundo, o nosso normal está na palavra do Senhor. Nós não confiamos em carros nem cavalos. Nós fazemos menção do nome poderoso do Senhor. Nós não temos força contra essa grande multidão. Não temos. Eu não sei o que você está vivendo na sua casa. Eu não sei. O que você está vivendo com seus filhos, com seu marido, o que você está vivendo sozinho, o que você está vivendo em doença, eu não sei. Mas você pode dizer, hoje nós podemos dizer todos juntos, não há força em nós, somos incapazes, mas nós buscamos a Ti, Senhor. Nós invocamos o Teu nome, invocamos o nome daquele que é Rei no céu, Rei na terra e Rei em todo lugar. Jesus. Nós não seguimos um Deus morto. Nós não
és poderoso. Tu és poderoso. Olha o que Josafá fez aqui no versículo 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra, sobre todos os reinos dessas gentes. Está falando aqui. E na tua mão há força e poder. Olha o que Josafá diz: na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Não há quem possa te resistir. Não há. Não há. Sabe o que Josafá faz aqui? Naquele versículo que nós lemos, Josafá reconhece a sua incapacidade diante da circunstância, a incapacidade do seu povo. Mas nesse versículo, ele reconhece quem é o seu Deus. Ele reconhece quem é Deus. Ele diz: o Senhor é o Deus de nossos pais, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que livrou José, o Deus que perdoou Davi, o Deus que levantou Daniel, o Deus que andou com Mesaque, Sadraque e Abednego dentro de uma fornalha, o Deus que veio aqui na terra como homem só para saber como é e nos ensinar a viver. Ele sabia quem era o seu Deus, ele reconheceu isso. E sabe como isso tudo termina? Poderoso, é poderoso. Sabe como tudo termina? Vamos no versículo 14. Versículo 14. Acompanhe, irmãos, a palavra do Senhor é poderosa. Eu rabisco a minha toda, porque o Senhor fala conosco através dela. Olha aí o que diz o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e sobre Jaziel, filho de Zarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todos Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, não temas, nem vos assustes por causa dessa grande multidão. Não temas, ó mundo, aqueles que servem ao Senhor. Não temas, ó Brasil. Não temas, Belo
de guerra é Jeová. Aleluia! Eu quero que você fique de pé. Fiquem de pé. Sabe o que aconteceu com esse povo? Quando eles estavam indo para atacar Judá, Josafá e o seu povo, e Josafá fez todos esses passos. Eles passaram por uma montanha e ali eles encontraram outro povo, e acho que eles estavam se achando tanto, o inimigo às vezes se acha tanto, que eles falaram assim: vamos acabar com esses aqui também, vamos aproveitar que nós estamos passando e vamos acabar com esse povo aqui também. E eles começaram a lutar com aquele povo, um lutando contra o outro. Antes de chegar lá em Josafá, olha Deus trabalhando aí. O inimigo, um estava contra o outro, porque aquele povo também era inimigo do povo de Judá. E eles um contra o outro. E o versículo 24 diz assim: entretanto, chegou a Judá a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que todos os corpos já se faziam mortos em terra. Quando o povo chegou para pelejar, porque Josafá fez isso tudo, e ele se prepara para a batalha, mas o Senhor já havia dito que a peleja não era dele. Quando eles chegam lá, a confusão já tinha acontecido. Um matou o outro. Os inimigos, eles entraram em confusão. É assim na sua vida, é assim na minha vida, é assim na igreja. Os nossos inimigos serão postos em confusão. Os intentos de Satanás serão postos em confusão. E eles mesmos vão derrubar um ao outro. Eles mesmos. Nós não vamos pelejar. E quando você chegar lá, todos os inimigos já tiveram caído. Eles já vão estar caídos ao chão. Eles já vão estar mortos, mortos, mortos diante do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos no seu lugar. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Apresente diante dele, apresente diante dele a sua petição. Senhor, nós invocamos o teu nome. Senhor, nós invocamos o teu nome. Como Josafá, nós nos colocamos diante de ti. Nós nos colocamos diante de ti. Senhor, em nós não há força. Em nós não há força. Nós não podemos nada em nenhuma dessas situações. Pensa aí no seu lugar. Que situação você está vivendo? Qual que é a situação que você está vivendo? Nem eu, nem você tem força, mas há poder em estarmos juntos, há poder em clamar, há poder em congregar, há poder na igreja do Senhor. Oh, Labaxere, canta Labarabaxê. E nós clamamos a ti, Pai. Clamamos a ti, Pai. Clamamos a ti pelo Brasil. Clamamos a ti pelas igrejas da terra. Clamamos a ti, Pai. Clamamos a ti. Clame, clame no seu lugar. Clame pelo seu filho. Clame, clame, clame no seu lugar. Clame pelo seu casamento. Clame pelos seus sonhos. Satanás não vai dispersá-lo. Satanás não vai dispersá-lo. Oh, clame por sua família. Clame por sua saúde. Clame, clame, clame pelo futuro dos seus filhos. Clame pelo casamento desejado. Clame, clame, clame. Abra sua boca, igreja, e clame, clame, clame. Há poder no clamor. Há poder no clamor. Há poder no clamor. E nós fazemos menção de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Rei do Brasil. Rei das nações. Rei, rei, rei da tua igreja. Rei do teu povo. Rei, rei, rei. Nós sabemos a quem buscamos. Nós sabemos a quem buscamos. Ora, baixeira, lá, 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 baixeira, lê, lá, lá, baixore, lê, lá, 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 lá. Leva, lá, baixeira, lê, lá, 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 lá. Clamamos a ti. Sara nossa
a clamar, se põe a clamar, se põe a clamar. O Senhor, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, seus inimigos, ó Brasil, pois nosso Deus é mais forte, o nosso Deus é forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Declare: seus inimigos cairão, seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vamos declarar que os nossos inimigos caíram. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é Diga mais isso com fé. forte, tudo Ele pode. Tudo. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão, Eles vão cair. Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele Seus inimigos, seus inimigos, Seus inimigos, declare. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus Ele é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando. Diga isso. Confiando em nosso Deus, No seu amor. Diga isso. E em seu eterno amor, Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Portas do inferno Nós não seremos abalados. prevalecerão. Nós não seremos abalados. Não
não seremos abalados. Não seremos, porque nós confiamos nele, no Senhor, no Senhor. Eu gostaria que todos vocês fechassem os seus olhos, colocassem a mão no seu coração e repetissem comigo essa oração. Senhor, hoje eu reconheço a minha confiança no Senhor. Eu reconheço que Tu és o meu socorro e o meu Salvador. E eu Te aceito como único, suficiente Salvador na minha vida. E eu, Jesus, que andei longe, que andei afastado de Ti, hoje eu volto para Ti. Hoje eu volto para Ti, em nome de Jesus. Com os olhos fechados ainda. Você que está em casa, você que está em qualquer lugar, que você faça essa oração e você decida por Jesus, em nome de Jesus. E você que fez essa oração aqui, se há alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, eu quero aceitar Jesus, eu entrego a minha vida a Ele. Você pode levantar a mão no seu lugar. Se você hoje aceita o Senhor como único e suficiente Salvador, levante sua mão no seu lugar. Ou talvez você hoje volta para Ele. Você estava longe dEle, mas você hoje volta para Ele. Alguém aqui que quer voltar para o Senhor, ou entende que Ele é o seu Salvador? Se tiver, levante sua mão no lugar. Aleluia. Nós todos confiamos no nosso Deus, entendemos que Ele é o nosso Salvador, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Mas você que aceita Jesus aí no seu lugar, que você possa chamar aí nas nossas redes sociais, e o Senhor, Ele te abençoa, o Senhor te toma de volta, e o Senhor hoje, Ele vira o dono da sua vida. Você possa decidir por Ele, chamar aí nas redes sociais, e alguém vai entrar em contato com você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, abençoando esse resto de noite, o nosso domingo, a nossa semana. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa noite que vamos ter. Declaramos, Senhor, que aprendemos aqui, toda ansiedade vai ficar do lado de fora e nós vamos dormir o sono do justo, o sono do Senhor, porque nós confiamos em Ti e nós abençoamos o domingo, abençoamos a semana que está por vir, e nós Te agradecemos por esse culto, pela Tua presença, em nome de Jesus. Vá em paz e Deus te abençoe, amém.